Quando o Cardeal ele divulgou o provável time do Asa, eu não tenho com que me preocupar nem com defesa, nem com meio campo. A preocupação dele é lá na frente, quando ele não tem o Feijão e não tem o Júnior Viçosa. E como é que ele vai arrumar esse time lá na frente? E eu concordo com o Fiderlan, porque a essa altura, o time que ele vai colocar no meio campo não interessa qual jogador que vai jogar. Se é o Colina, se é o Aleph, se é o Didira, o meio de campo ele tem como arrumar. Ele tem gente de sobra. O que ele precisa é empurrar alguém desse meio campo lá para frente e até porque para encontrar espaço para jogar. E jogadores para substituir o Feijão e o Júnior Viçosa não é nada fácil nesse elenco pequeno do time do Asa, que dispensou 4 jogadores quando tirou o seu treinador Leandro Senna e que agora não chegou ninguém para fechar esse grupo que ele precisa para a sequência da competição. É como disse o Cardeal, o campeonato é curto, eu diria curtíssimo. Um campeonato de 11 datas para a gente conhecer o campeão, não tem como você pensar nisso, não. Você tem que dizer quem é que eu tenho no grupo, é A, B ou C. Então vai jogar quem tiver no grupo, independente se o cara é atacante, se é meio campo, se ele vai jogar avançado, se ele é atacante e vai voltar para ajudar o meio campo a fechar quando o adversário estiver chegando. Então, o problema do Asa é ataque, o problema do Asa dispensou jogadores, dispensou, e até agora, com a chegada do Rodrigo Fonseca, ainda não atendeu a expectativa do torcedor, especialmente com relação à chegada. Quem é que vai chegar para completar esse grupo do Asa que está brigando para se classificar? E eu não tenho a menor dúvida que vai se classificar para a semifinal e precisa passar da semifinal em 2 jogos para novamente chegar à final do Campeonato Alagoano, como aconteceu em 2022 e como aconteceu em 2023. Então, nesse momento, pensar quem é que vai jogar, se é A, se é B, se é C, não tem como a gente pensar e discutir isso agora. É definir, colocar em campo, substituir quem tiver que substituir e pronto, e bola para frente, é jogar e ganhar. Não vai ser fácil esse jogo contra o Penedense. O Penedense estava meio complicado no campeonato, tanto no Copa Alagoas como no Campeonato Alagoano. E agora acertou o time. Ele já mexe, sabe, o time cresce. Então não vai ser um jogo fácil para o time do Asa, não. Agora, tem que superar tudo isso e partir para mais uma vitória que é fundamental para as suas pretensões de conquistar uma classificação. E depois desse jogo, faltando apenas 2 rodadas, viu, Tony? É verdade, o Penedense está ganhando confiança na competição, seja na Copa Alagoas, seja no Campeonato Alagoano, André. Agora, você olha, o Viçosa não vai pro jogo, antes o Feijão também não vai pro jogo, aí você olha pro banco de reservas, você encontra lá no banco de reservas um Flávio, né? Você vê aí o Cachito, tem o Romarinho, o Kellington, Flávio Souza. Então, assim, são as modificações para o banco de reservas atuar aí agora, né? Eu acho que as opiniões serão unânimes aqui enquanto não mudar a estrutura tática. Não tem o que fazer. E principalmente, eu falei isso hoje de manhã no Jogo Rápido, o Asa tem uma obrigação amanhã de mostrar evolução nesse quesito. Porque a alternativa, aliás, a ideia e o conceito de colocar o time alternativo quarta-feira contra o Coruripe foi justamente para trabalhar com o time titular que jogou contra o CSA. Então, se tirou esse tempo de aperfeiçoar e ajustar alguns pontos com esse time titular, obviamente alguns jogadores jogaram contra o Coruripe, mas foi um time totalmente desmontado em comparação com a equipe do CSA. O Asa vai ter essa obrigação, é basicamente um dever. Eu digo que uma responsabilidade é dos próprios jogadores em evoluir para esse jogo contra o Penedense, que não será fácil, como o Moraes disse. Inclusive a história conta que no Alfredo Lee, Penedense e Asa, quando se enfrentam, é difícil pra caramba para o Asa. Nessa estrutura tática aí, acredito que a dúvida é justamente o que o Moraes trouxe. É fazer com que as valências do ataque, elas apareçam. Porque quando se perde o Júnior Viçosa, apesar do atual momento do Júnior Viçosa, especialmente na parte física, ele não tá 100% e não tava 100%, ele é um jogador que ele chama a atenção da defesa do adversário. E o Asa perdeu um articulador, o armador e o cara da bola parada, que é o Anderson Feijão. Não tem nenhum jogador no elenco do Asa com a característica do Feijão.
que é o cara que cadencia mais o jogo, que tem o passe, que acha o atacante, que consegue pifar o seu companheiro. Então, a mudança da estrutura, para mim, também não deve acontecer. O grande problema do Asa é achar uma dinâmica de movimentação para que se crie situações com naturalidade a partir da movimentação ofensiva, que é o que está faltando, inclusive. Faltou contra o CSA em determinados momentos. Eu não vou colocar nenhum jogo contra o Coruripe, porque era natural, pelo menos para mim, a falta de entrosamento, porque era um time alternativo. Mas há uma obrigação, sim, uma responsabilidade dos jogadores em evoluir, porque o Rodrigo Fonseca, junto do clube, não vou colocar o Rodrigo Fonseca só, na verdade, junto com o clube, colocou o Campeonato Alagoano como prioridade. A Copa Alagoas não. A Copa Alagoas está servindo nesse momento para o Asa como um laboratório de avaliação, inclusive para dar oportunidade a jogadores. Então, se fez isso na Copa Alagoas, vai ter essa obrigação, esse dever de contra o Penedense evoluir. Mas eu tô com vocês nessa. Eu colocaria o Colina, adiantaria o Wesley, porque o Wesley tem uma característica mais ofensiva dos volantes que o Asa tem, e deixaria o Didira para flutuar como armador, fazendo o que o Feijão faz. O grande problema é quem vai no ataque. Eu colocaria o Flávio Souza até para dar oportunidade. O Cachito tá ganhando muitas oportunidades e não tá correspondendo. Quando acontece isso, você tem que colocar o segundo da fila. O segundo da fila para mim é o Flávio. Coloca o Flávio para jogar. Mas em mudar a estrutura tática, eu manteria os 3 zagueiros, faria apenas alguns ajustes na dinâmica de movimentação ofensiva. Agora, só para passar pro Clevânio também, para comentar, Clevânio, a gente, no jogo passado, a gente conversava lá em Penedo, mandar um abraço agora para o doutor Robson Lessa, né, que a gente sempre conversa com ele. Gente boa demais. Gente de primeira qualidade, e a gente falava sobre a situação de perna mesmo do jogadores que não estão voando, jogadores do Penedense. Estão voando? Meu Deus. Então não é perna, são asas. Rodrigo Fonseca, né, o preparador físico. Rodrigo Albuquerque. Rodrigo Albuquerque, aliás. Que deixou, inclusive, o Penedense tá com 4 dias. Que tá com 4 dias que ele deixou o Penedense. O segundo tempo, o Penedense cresce. Os meninos estão correndo muito lá, os atacantes, principalmente da equipe do Penedense. E aí o Túlio Xavier, o novo preparador que era do CRB, né, do Clube de Regatas Brasil, tá lá agora também, e a gente pode constatar isso no último jogo agora contra a equipe do CSA. Os meninos não param, correm muito mesmo, a velocidade. Então, assim, para que a gente venha ver a situação do Asa, né, pelo menos a equipe do Asa, a equipe do Penedense é a equipe jovem, e tá muito confiante. Tem que estar confiante, né, velho? Jogar em casa, jogar em Penedo, todos vocês já disseram tudo aqui em relação a jogar no Alfredo Lee. O caldeirãozinho do Alfredo Lee ali ferve quando o time do Asa joga lá contra o Penedense. Não tenho dúvida que domingo vai ser casa cheia lá no Alfredo Lee. Agora, concordo com o que disse o Moraes, o Viderlan e também aqui o André, no que se refere à manutenção do sistema tático do time. E aí as alterações também concordo, como disse o Viderlan. O Feijão não vai? Põe lá o Colina. Não vai o Júnior Viçosa? Coloca lá o Flávio Souza. Até porque o próprio presidente do Asa disse aqui que o Flávio Souza era um sonho de consumo do Asa. Você contrata um jogador que estava até bem pouco tempo jogando, pelo menos não jogava, mas estava num time de Série B do Campeonato Brasileiro, e o cara disse, o cara é o sonho de consumo do Asa. E o jogador chega e não tem oportunidade para jogar? O Cachito já teve várias oportunidades. E até agora não disse para que veio no Asa. Não disse para que veio. Para mim, tem que jogar o Flávio Souza nesse jogo de domingo, pra gente observar como é que esse jogador vai se comportar numa partida dessa, num jogo decisivo. Esse jogo para o time do Asa é um jogo decisivo. Uma vitória leva o Asa a 10 pontos, ficaria em tese a 1 ponto de uma classificação para a semifinal. Perdendo o jogo, a coisa complica, que inclusive o Asa pode até sair do G4, em caso de derrota e vitória, por exemplo, do time do Coruripe, no próximo, amanhã, contra o time do CSA em Palmeira. Então tem toda essa dinâmica também no jogo. Tem que ter preocupação como o time do Penedense, sim. Mas assim, se você for para elenco, na minha opinião, apesar do Asa não estar fazendo bons jogos, fez aquele jogo contra o CSA e de repente pensaram que o campeonato tinha acabado. Venceu o CSA por 2-0, tá tudo em cima, não tá. E outra coisa, o Asa, eu disse ontem aqui e vou repetir, o Asa não tem elenco para estar se dando ao luxo de jogar uma competição de campeonato alagoano com um time teoricamente titular e jogar uma Copa Alagoas, fazer teste. Que a Copa Alagoas é um ponto, eu já disse aqui, tem que priorizar a Copa Alagoas.
Porque a Copa Alagoas é uma competição que também é rentável financeiramente para o clube que conseguiu o título. Uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro, que o Asa não tem essa vaga garantida para o ano que vem. Já ia aí 130 mil de cota de participação na competição. De repente, uma vaga na Copa do Brasil, que rende 750 mil reais ao clube. Então, assim, tem que priorizar. Jogar com o time na Copa Alagoas e no Campeonato Alagoano. Claro, que você tem que fazer, tem que ter banco para fazer a mesclagem. E a diretoria do Asa tem que cair em campo um quanto antes, para buscar reforço. Mandou embora 4 jogadores. Contratou ninguém. Júnior Viçosa não pode jogar. Cadê o meio campista? Cadê um outro meia que faça sombra no Anderson Feijão? Para na hora que o Anderson não poder jogar, esse cara entrar e ter a mesma dinâmica que o time. Então tem que buscar esse jogador. Tem que buscar um atacante. O Flávio Souza era o som do consumo, mas não está sendo titular. Então busca um atacante que vem para resolver. Não pode o Asa ficar nessa situação, de repente, não, falta 2 jogadores titulares, olha pro banco de reserva, não tem quem colocar. Então assim, o Asa é muito grande para passar por esse tipo de situação. Tem que buscar no mercado rapidamente. Pois não, Moraes. Levane, eu vou aproveitar aqui só para concordar com você, gênero, número e grau, o que você está dizendo, da questão de você jogar a Copa Alagoas, o Campeonato Alagoano, com o time principal. Por quê? Porque o Asa só tem isso no momento. Não tem Copa do Nordeste, não tem, no momento, para jogar logo Copa do Brasil. Então, se você só tem no momento Campeonato Alagoano e Copa Alagoas, por que priorizar o Campeonato Alagoano? Você tem que jogar as 2 competições com o seu time principal, porque você tem tempo para isso. Você não joga na mesma semana ou na mesma quarta-feira a Copa Alagoas e o Campeonato Alagoano. Você uma semana a Copa Alagoas, a outra semana o Campeonato Alagoano. Então você tem que jogar com o seu time principal para pensar no seu futuro na temporada. Porque você não tem outra competição para disputar, pelo menos no momento, onde já começou a Copa do Nordeste e o Asa não está mais na Copa do Nordeste. Então, concordo com você. Tem que lutar para jogar o time principal. Nada de pensar em time diferente, time alternativo, eu não vejo por aí. A observação que você tem que fazer é na principal competição, e não a competição que você pode considerar como uma competição secundária dentro da temporada. E ainda entrando nesse ponto que vocês citaram, Clevânio e o Moraes, inclusive eu até escrevi sobre, e se torna contraditório o que o Asa tem sobre essa ideia do time alternativo, porque se foi falado que a Copa Alagoas, nesse momento para o Asa, serviria como um laboratório para avaliação. O que eu entendo de avaliação e observação é oportunizar quem não está jogando. Aquele atleta que não está jogando, que não participou da maioria dos jogos, não foi, teve jogador que não foi utilizado contra o Coruripe. O Pedro Lucas não jogou, o Mateuzinho não foi nem para relação. Outro jogador. Tem uns 3, 4 jogos que ele não vai, mas ele voltou do DM. Então, se torna contraditório, pelo menos é meu ponto de vista, quando se fala que será uma competição para observar, para avaliar jogador e para dar oportunidade para quem não está jogando. No primeiro momento, quando o Sapato apertou contra o Coruripe, o Rodrigo Fonseca trouxe o Gabriel, o Júnior Viçosa e o Didira, mas não deu oportunidades aos jogadores que não estavam jogando, ou que não estão jogando, melhor dizendo. Tem o Nuno, que precisa de ritmo de jogo, como o Viderlan falou na semana passada, que é um zagueiro que transparece ser um bom zagueiro, mas não tem ritmo. O Pedro Lucas, volante, foi para a terceira opção por conta da mudança tática da equipe, e o Zé Wilson foi para a reserva. Ou seja, se é para fazer e trazer esse aspecto de time alternativo para fazer observação, que coloque jogadores que não estão jogando, porque aí você vai observar. Diferente disso, eu concordo com o Moraes, é colocar quem tem para jogar como titular, porque não tem tempo para jogar a Copa Alagoas na mesma semana do Campeonato Alagoano, e só tem isso para jogar. Mas se você diz que vai utilizar o time alternativo para observar jogadores, você tem que fazer, e o Asa não fez até o momento. Muito bem, olha... E o futebol, Tony? Pode falar, Tony, dela, e o falar. futebol, Tony? O futebol hoje, a cada dia que passa, quando os anos eles passam também, e a minha continuidade da comunicação, ela acaba também fazendo que barreiras possam ser quebradas. Para mim, eu fico mais convicto que o futebol, você não precisa ter a necessidade de estar inventando ou de estar querendo buscar novos meios, novos
métodos. Essa situação só tem hoje tentado realmente mostrar para uma maioria que tudo pode ser criado ou refeito no futebol. Para mim, o futebol ele precisa ser simples, o mais simples possível. Eu não concordo com a ideia de treinador de estar mudando, por exemplo, escalação, formação tática de acordo com o adversário. Eu não concordo com esse tipo de pensamento. Isso é um direito que tenho de não concordar. Essa ideia que construíram de que a Copa Lagoa é uma competição para brincar, porque ninguém chega no microfone para poder falar isso. Nenhum dirigente vai chegar, nenhum treinador. Mas a gente vai colocar a Copa Lagoas aqui como uma espécie de laboratório, fazer aí um treino de luxo. As partidas são com treino de luxo. O único time que tem hoje a capacidade de fazer isso, pelos compromissos que tem na temporada, em 2024 é o CRB. Em 2024 é o CRB. Em 2025 eu não sei como vai ser. Mas em 2024, com esse presente, o único que tem essa capacidade de dizer eu quero colocar o time sub-20 para jogar a Copa Lagoas é o CRB. E assim está sendo feito. Os outros, eles precisam priorizar a Copa Lagoas, até porque no quadro do Asa também nós precisamos reforçar isso. Não tem nada garantido de extensão de calendário para 2025. Então o Asa tem que ir com força máxima nas duas competições, sim. O Asa tem que ir com força máxima nas duas competições. E olha que eu respeito a maneira que o técnico Rodrigo Fonseca coloca, respeito, mas não sou obrigado a concordar. Eu não sou obrigado a concordar com a estratégia dessa. O que é que o Asa tem de garantia para 2025 hoje, dia 16 de fevereiro?